Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. E esse Projeto Cinevisão, ele só está existindo porque você pediu. Exatamente, eu nunca tive tantos comentários pedindo a minha opinião sobre determinado filme como eu tive para a Odisseia, do Christopher Nolan. Muita gente quer saber a minha opinião sobre esse filme. E eu fiquei do tipo até um pouco honrado e emocionado com essa questão toda de saber a minha opinião. Fui ao cinema, eu não sei se vocês acompanharam nos stories do Instagram, dei uma primeira impressão, mas não foi uma análise muito profunda, o que também é difícil você fazer uma análise profunda sobre algo que não se aprofunda, então é difícil, né? Se é raso, como você vai profundo? E é nesse ponto que eu acho que a gente tem que, partindo dessa premissa, que a gente tem que começar a falar sobre a Odisseia. Vamos lá, o Christopher Nolan, já não é de hoje, ele é um diretor, digamos assim, nada modesto, ele é um cara pretensioso nas intenções dele, competente, claro, não vou dizer que ele não é um diretor competente, porque ele tem uma visão, às vezes, única do que ele está querendo, da forma como ele quer contar a história na tela. E é uma pessoa que ama o cinema. Acima de tudo, ele ama a arte do cinema, né? Tanto que ele já afirmou inúmeras vezes que ele não faria nada para televisão, que o negócio dele é cinema, e que o filme dele é feito para telona, não é feito para telinha, e blá 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 blá. Só que, dessa vez, em A Odisseia, e aí eu não sei se eu começo a falar da parte do roteiro ou da parte da direção, que são as únicas partes que a gente tem realmente para falar, porque falar de parte técnica, eu não tenho o que falar, é tudo muito lindo, uma produção riquíssima, são efeitos visuais belíssimos, caracterizações boas, figurino questionável em certos pontos, mas dentro de uma liberdade poética, até se você entuba esse tipo de figurino, você tem ali umas adaptações, né, de situações, de mitologia, de personagens, que dentro, volto a dizer, dentro da ideia de livre adaptação poética, tudo bem, não é pecado nenhum. Isso é a visão que cada um tem e dá para sua obra. Quem quiser embarcar, embarca. Quem não quiser embarcar, muito obrigado. Só que o Christopher Nolan, ele faz algo que eu não entendo, assim. eu queria que alguém me explicasse. O próprio Christopher Nolan, eu sei que isso nunca vai acontecer, mas que ele fizesse um vídeo me explicando por que duas coisas que me irritaram muito em A Odisseia. Primeiro, como ele consegue transformar chato e repetitivo algo tão interessante quanto a mitologia grega. Eu não entendo, a mitologia grega, ela é nascedouro, ela é a origem das melhores histórias, das melhores tramas. Há todas as tramas entre terráqueos e deuses e semideuses e toda a Odisseia, né? A aventura, essa aventura maravilhosa que Homero escreveu e que toma conta do nosso imaginário porque toca na relação direta entre deuses e humanos. Como ele consegue tornar tão desinteressante? Por que ele opta em fugir do que tem de mais fascinante, que é o fantástico dentro da obra? Tá, não que ele não coloque povos gigantes, não que ele não coloque Ciclope, e aliás até muito bem colocado, gostei da adaptação do Ciclope dele, mas assim, como ele torna tão me falta o termo, tão simplório, tão simplista, tão sem graça a mitologia grega. Como ele consegue fazer isso numa história e num roteiro? Isso é que eu não aguento, isso que me enlouquece.
como ele tenta tornar banal algo que não é, não nasceu banal. E o pior, essa banalidade se estende por quase 3 horas. 3 horas. Sem intervalo. Sem intervalo. Onde ele tenta pegar 3 situações, e como ele gosta de trabalhar em camadas, né? Ele trabalha a camada do Odisseu já velho, o retorno dele para casa, depois de tantos anos que ele ficou afastado, o Odisseu da Guerra de Troia, o guerreiro ativo, e literalmente a história do Telêmaco e a relação dele com a mãe e com tudo que está ao redor e com a expectativa da chegada do pai. Então ele trabalha 3 camadas de uma maneira intercalada que incomoda bastante, porque a narrativa nunca é completa, a narrativa fica toda entrecortada, são digressões, inserções, e você acha que está numa hora, outra hora, a cabeça confunde de termos e situações ao qual você não tem nenhum tipo de preparo. E uma das coisas que mais o grego fazia ou tinha era a arte da oratória, a arte da didática, a arte do teatro, né? A arte de se contar uma boa história através até de cores. Ele usa um pouco dessa questão da cor, o vermelho, o drama, o preto, a morte, o branco. Ele usa um pouquinho dessa técnica grega, mas não é satisfatório, porque principalmente todas essas mitologias, essas lendas, esses contos, eles eram encenados para o povo de uma maneira muito clara, muito direta. A natureza dele não é intrínseca, como foi tentado colocar na tela, de uma maneira pseudo-inteligente, de uma maneira muito arrogante. O filme é arrogante em determinados momentos. Dá tristeza você vê um diretor que se diz desse tamanho, ou que a mídia o coloca desse tamanho, levando algo completamente incompetente para as telas. Isso sem falar da direção, né, propriamente dita. Como pode? Desculpa, não, mas sinceramente, vamos lá. O Christopher Nolan, especificamente no caso de A Odisseia, ele falou aos 4 ventos e mostrou filme, e mostrou making off e tudo, de que ele quis gravar este filme de forma clássica, na película e na melhor câmera, na câmera original IMAX de película. E mais, apenas em 30 cinemas o filme é exibido. Isso, claro, que no Brasil não rola, né? Mas em 30 cinemas, onde você tem o IMAX de fato, é exibido esse filme como ele é exibido, numa pizza gigante, num rolo de filme que, se eu não me engano, pesa uns 300 quilos e tem quase 15 quilômetros de fita. É feito não como é hoje em dia, né? Uma projeção digital na tela. Você bota ali um arquivo, um drive, e aí ele exibe o filme. Não! É queimar película, é película mesmo. O filme foi montado como os filmes antigamente eram montados. Corta, cola. Então, eu não entendo um cara que fala cinema clássico, inclusive no momento em que ele vai executar o filme e exibir o filme, fazer erros tão crassos como eu vi na tela. Não tem como. Peraí, se ele tá com uma câmera original IMAX e ele sabe o que é o IMAX, desculpa, ele não pode gravar uma sequência em mega close e tremendo, assim, vamos lá, é agora, vamos, aqui, como é que é, pra você que tá me assistindo, isso aqui pode estar chato. Como pode ele achar que isso que eu acabei de fazer dá certo numa tela daquele tamanho? Não tem como.
IMAX é para você aproveitar landscape, é para você aproveitar fotografia belíssima, uma fotografia absurda, como o filme também tem em certos momentos. Mas fazer isso, close e câmera tremendo, ou situações como dentro do barco, onde ele de repente quer colocar você na situação do barco, mas espera aí, isso aí não é uma atração de um parque temático. Talvez na sala 4DX isso dê certo. Numa sala dessas, que já as cadeiras tremem, né? Numa sala dessas onde a cadeira ela acompanha a ação, talvez isso dê certo. Mas para uma tela daquele tamanho, não tem noção, uma coisa escura, toda com a câmera tremida, água para todo lado e flash na sua cara, como se fossem relâmpagos, e até uma coisa que é meio que proposital para você sentir aquela luz na sua cara. Sinceramente, olha, é tanto, Deus que me perdoe falar isso do Christopher Nolan, mas é tanto amadorismo que se vê em A Odisseia, que me surpreende muito vir de um diretor que tem outros filmes tão interessantes. E digo assim, a própria trilogia do Batman dele, uau, não estou falando do que ele mais gosta, dos mais geniais que ele acha, né? Como Interestelar, A Origem e Tenet e outros tantos. Eu não estou falando nem desses. Estou falando só da trilogia do Batman. Talvez a estética que ele usou na trilogia do Batman fosse a mais competente para falar sobre mitologia grega. Se entregar aos seres mitológicos e dar um pouco de fantasia dentro disso, que na cabeça do grego às vezes era até realidade. Não sei, assim, eu só posso dizer que foram 3 horas de pura tortura e decepção. E mais, eu fiquei quase um mês para entrar na sala, porque eu perdi a cabine. Então eu só consegui comprar o ingresso no lugar que eu queria um mês depois da estreia. E a sala estava lotada. Mas sabe qual era o principal sintoma? Ninguém saía entusiasmado, ninguém aplaudia. As pessoas saíam com ar cansado, sussurrando, como se tivessem sido enganadas. Então, assim, eu digo, claro, o filme já estreou, já é tarde demais, e acredito até que no streaming, na telinha, esse filme tenha algum ganho. Acredito que sim, mas olha, na telona, se você ainda não viu, está querendo ver, pode dispensar, espera passar no streaming, já tá bom demais. O tempo vale ouro. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Lembro a vocês a importância da sua inscrição. Vendo a bolinha amarela que está aqui do lado, clica nela. Clicando nela, você já é um inscrito aqui no canal, ativando a sineta, claro, um dos primeiros a saber tudo que rola por aqui. Então, grande beijo, forte abraço e até qualquer momento.